Rio de Janeiro. Só de ouvir esse nome, o que te vem à cabeça? Praias deslumbrantes, o Cristo de braços abertos, Pão de Açúcar, Carnaval. Um verdadeiro cartão postal, né? Mas e se eu te dissesse que por trás dessa imagem paradisíaca existe um rio que raramente aparece nas propagandas de turismo? Um rio de contrastes absurdos, onde o luxo e a miséria são vizinhos de porta, e onde a vibe carioca esconde desafios sociais e uma criminalidade que assusta. E o funk carioca? Uma explosão cultural que domina as comunidades, mas que também levanta debates sérios sobre gravidez na adolescência, o envolvimento de jovens com drogas e a influência do tráfico em pancadões, onde tudo parece liberado. Prepare-se, porque hoje vamos te levar para um tour pelo lado B da cidade maravilhosa. Um mergulho profundo que vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre o Rio. Você não vai acreditar no que acontece quando as luzes da ribalta se apagam. Quando você pensa no Rio de Janeiro, o que realmente vem à sua cabeça? Talvez seja o Cristo Redentor com seus braços abertos, abençoando a cidade, o Pão de Açúcar majestoso no pôr do sol, a praia de Copacabana cheia de guarda-sóis coloridos e gente relaxando com uma água de coco geladinha na mão. São imagens que parecem ter saído direto de um cartão postal e, de certa forma, saíram mesmo. E assim como já revelamos o lado B de outros lugares fascinantes, aqui não vai ser diferente. Hoje, a gente desembarca no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, para te levar a um tour por um lado que, acredite, não aparece nas propagandas de turismo. A imagem do cartão postal, o Rio que o mundo conhece e ama. O que é o Rio de Janeiro se for pela visão que o mundo tem dele? O Rio é, praticamente, a definição de um cartão postal perfeito. Uma cidade que parece ter sido projetada, desenhada à mão, para encantar os olhos de quem a visita. Quem olha de fora pode até perceber que tem seus problemas, e nós vamos falar deles já. Já! Mas antes disso, é preciso entender o que faz o Rio ser tão admirado e desejado. E vamos ser sinceros, o Rio sabe se vender como ninguém. É quase uma marca mundial, reconhecida em qualquer canto do planeta. O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, as praias de fama internacional como Copacabana e Ipanema, e, claro, a Garota de Ipanema, que fez o mundo inteiro cantarolar bossa nova. É uma coleção de símbolos poderosos que não só representam o Rio, mas também incorporam a tal vibe carioca. Essa mistura de liberdade, festa contagiante e uma beleza natural estonteante que o mundo inteiro quer experimentar pelo menos uma vez na vida. E se tem uma coisa que o Rio sabe fazer como ninguém, é festa. O Carnaval é, sem dúvida alguma, o maior show a céu aberto do planeta. Em fevereiro, a Marquês de Sapucaí se transforma no palco mais vibrante e colorido do mundo, com escolas de samba desfilando em um espetáculo de cores, fantasias inacreditáveis e uma música que pulsa e hipnotiza tanto brasileiros quanto estrangeiros. É uma experiência única. Mas não é só de paisagens deslumbrantes e festas épicas que o Rio vive. A gastronomia carioca é um show à parte, uma verdadeira explosão de sabores. A clássica feijoada, que mistura tradição e um sabor inigualável, é quase um ritual sagrado. Tem também o famoso biscoito Globo com mate gelado, uma dupla imbatível nas praias de Copacabana e Ipanema. O caldinho de feijão, servido quentinho no boteco da esquina, e tantas outras delícias que viraram parte obrigatória do roteiro de quem visita a cidade. O Rio de Janeiro respira música, samba, funk carioca, bossa nova, pagode. Não importa o ritmo, o jeito descontraído e a ginga carioca fazem qualquer um querer bater o pé no chão e entrar na dança. É a trilha sonora de uma cidade que se recusa a ficar parada, que pulsa vida, 24 horas por dia. E olha, não é exagero nenhum dizer que o Rio conquistou até a Disney. Sim, diretamente das ruas vibrantes e cheias de malandragem carioca, nasceu o Zé Carioca, o famoso papagaio cheio de ginga, que se tornou o maior símbolo do Brasil no mundo dos desenhos animados. E o mais curioso de tudo
é que ele foi criado pelo próprio Walt Disney. Sim, o próprio Walt esteve no Brasil em 1941 e durante sua passagem pelo icônico Hotel Copacabana Palace, surgiu a ideia de dar vida a esse personagem que capturaria a essência do jeitinho carioca. A primeira aparição oficial do Zé Carioca foi no filme Alô, Amigos, de 1942. O filme foi dividido em 4 partes, cada uma mostrando aspectos da América do Sul. E claro, o Brasil ganhou destaque no enredo. O Pato Donald chega ao Rio de Janeiro e é recebido pelo Zé Carioca, que se transforma numa espécie de guia turístico super animado. Mas como todo bom carioca, o Zé não ia mostrar só paisagens, né? Ele apresenta o samba, o famoso calçadão de Copacabana, e pasmem até a cachaça, a famosa bebida brasileira. Juntos, Zé e Donald passeiam pelo Rio, ao som de Tico Tico no Fubá, uma das músicas brasileiras mais famosas da época. Só que ao mesmo tempo em que essa cidade encanta, ela esconde problemas muito sérios, alguns literalmente atrás dessas paisagens lindas. E é sobre isso que a gente precisa falar. Bairros nobres e favelas. O contraste lado a lado. Se tem uma coisa que choca quem chega ao Rio de Janeiro pela primeira vez, é o contraste absurdo, quase inacreditável entre o luxo e a necessidade. De um lado, prédios modernos com apartamentos milionários, ruas arborizadas e carros importados. Do outro, morros inteiros, repletos de casas empilhadas, quase se equilibrando umas sobre as outras, numa arquitetura da urgência. Parece cenário de filme, mas é a dura realidade do Rio. E não estamos falando de bairros distantes ou periferias afastadas, não. Aqui, o abismo social está literalmente lado a lado, separado por poucas ruas, às vezes apenas por um muro. O exemplo mais emblemático e conhecido disso é a favela da Rocinha. Ela não é só a maior favela do Rio de Janeiro, mas também um símbolo gritante desse contraste social. Localizada a menos de 6 quilômetros do Leblon, uma das áreas mais caras e sofisticadas da cidade, a Rocinha é uma representação viva do abismo que define o Rio de Janeiro. É só atravessar algumas ruas, e você sai de uma das áreas mais valorizadas da cidade e vai direto para a maior favela do Brasil. Mas não pense que isso é uma peculiaridade só da Rocinha. No Rio de Janeiro, essa lógica cruel se repete por toda a cidade. São mais de 1.000 favelas espalhadas pelos morros e áreas planas, onde vivem cerca de 1,5 milhão de pessoas. O que representa, pasmem, cerca de 22% da população carioca. Sim, 1 em cada 5 moradores do Rio vive em uma favela. E se você acha que o surgimento dessas favelas foi uma simples coincidência geográfica, um acaso do destino, pode esquecer. Essa história tem uma origem que pouca gente conhece, e por mais estranho que pareça, a França tem tudo a ver com isso. A origem das favelas, o sonho da Paris dos trópicos e seu preço amargo. As favelas do Rio de Janeiro não surgiram do nada, como num passe de mágica. Elas têm raízes profundas na história de uma cidade que tentou, a todo custo, se transformar na Paris dos trópicos, espelhando o glamour europeu. No início do século XX, o Brasil vivia o fervor da recém-proclamada República e se preparava para comemorar o centenário da independência. O Rio, que era a capital do país na época, precisava impressionar o mundo, mostrar uma face moderna e civilizada. E qual foi o modelo de inspiração? Paris, claro. A reforma urbana de Paris, liderada pelo Barão Haussmann, a mando de Napoleão III, foi uma verdadeira revolução entre 1853 e 1870. Ruas estreitas e prédios antigos deram lugar a bulevares largos, edifícios imponentes e um sistema de esgoto que era elogiado até hoje. Mas esse espetáculo de modernidade teve um custo social altíssimo. Milhares de pessoas foram despejadas de suas casas, sem nenhuma alternativa de moradia digna. E foi exatamente essa fórmula que o Brasil tentou copiar, com um resultado ainda mais dramático e duradouro.
Em 1903, o então prefeito Pereira Passos, com o apoio do presidente Rodrigues Alves, iniciou uma grande reforma urbana no Rio. O objetivo era claro e ambicioso: apagar a imagem colonial da cidade, abrir avenidas largas e imponentes, modernizar a infraestrutura e criar um ambiente que impressionasse a elite internacional e os investidores. Mas para isso, era preciso um pequeno detalhe: remover as pessoas que viviam no centro da cidade, as classes mais pobres. E foi assim que os cortiços, que eram casarões antigos divididos em pequenos quartos alugados para famílias de baixa renda, foram sumariamente demolidos. Os moradores, sem indenização ou qualquer tipo de suporte do governo, foram despejados de um dia para o outro, jogados à própria sorte. Sem alternativas, essas pessoas migraram para os morros e periferias próximas ao centro, lugares antes desabitados. Foi assim que as primeiras favelas começaram a surgir, como uma consequência direta dessa modernização excludente. E se você acha que a história para por aí, está muito enganado. Porque, como se não bastasse a exclusão e o empurrão para os morros, o surgimento das favelas trouxe consigo um novo e terrível problema. Um problema que até hoje define o cotidiano do Rio e faz parte das manchetes de jornal: o crime organizado. Crime organizado. O som que nunca para e não é samba. Se tem uma coisa que todo mundo já ouviu falar sobre o Rio de Janeiro, além da beleza e da festa, é sobre o barulho que nunca para. Mas dessa vez, infelizmente, não estamos falando de música boa ou do ritmo contagiante do samba. Tiros, operações policiais e disputas sangrentas de facções criminosas fazem parte do som ambiente de quem vive nas favelas e, muitas vezes, transbordam para o asfalto. E não pense que isso é coisa de novela ou notícia sensacionalista para vender jornal. Essa é a dura e trágica realidade diária de milhares, milhões de pessoas. Mas o que pouca gente se pergunta é: como o Rio chegou a esse ponto caótico? Lembra que falamos que as favelas começaram a surgir quando trabalhadores sem alternativa subiram as encostas dos morros e construíram suas casas improvisadas, com muita luta? Pois é. No início, esses lugares eram compostos apenas de lares humildes, de gente trabalhadora buscando um lugar para viver. Mas as coisas começaram a mudar drasticamente nos anos de 1970. Foi nessa época que o tráfico de drogas entrou com força nas favelas, e o estopim, acredite se quiser, veio de um lugar improvável: o presídio de Ilha Grande. Durante a ditadura militar, presos políticos, muitos com formação intelectual e conhecimento de táticas de organização e guerrilha, foram colocados para conviver com criminosos comuns. Pode parecer uma simples decisão administrativa, mas o resultado foi devastador e moldou o futuro do crime no Rio. Os presos políticos, em alguns casos, ensinaram táticas de disciplina, hierarquia e organização para os criminosos comuns. Os criminosos aprenderam rápido e usaram esse conhecimento fora das celas. O que antes era só uma gangue desorganizada de bairro se transformou em algo muito mais poderoso e estruturado: as facções criminosas. Foi aí que surgiram nomes que hoje todo mundo conhece, como Comando Vermelho, Terceiro Comando e outros grupos que no começo eram apenas gangues locais disputando pequenos territórios. Com o tempo, e com o dinheiro farto do tráfico de drogas, se tornaram verdadeiras organizações paramilitares, com armamento pesado e uma estrutura hierárquica complexa. Eles controlam territórios, gerenciam o lucrativo tráfico de drogas e impõem suas próprias leis, muitas vezes brutais, dentro das comunidades. E o cenário, infelizmente, só piora. Não podemos deixar de mencionar o fenômeno cultural do funk carioca. Nascido nas favelas, o funk é uma expressão artística poderosa, com um ritmo contagiante que conquistou o Brasil e o mundo. Ele dá voz às comunidades, narra o cotidiano, as alegrias e as dificuldades da vida na periferia.
No entanto, essa manifestação cultural também está no centro de debates complexos. O funk tem sido associado, em alguns contextos, à erotização precoce e à gravidez na adolescência. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio, por exemplo, já expressou preocupação com relatos de meninas que afirmam ter engravidado após relações sexuais em bailes funk, muitas vezes sem nem saber quem são os pais de seus filhos. Essa é uma questão gravíssima que envolve não apenas a possibilidade de uma gravidez indesejada, mas também o risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, é inegável que muitos pancadões ou bailes funk, especialmente os que ocorrem em áreas dominadas pelo tráfico, se tornam espaços onde adolescentes e até crianças têm acesso facilitado a drogas e álcool, consumindo livremente e se expondo a diversos perigos. Essa é uma realidade dura que precisa ser encarada de frente, buscando soluções que valorizem a cultura, mas que também protejam os jovens e ofereçam alternativas saudáveis e seguras de lazer e desenvolvimento. O Rio no ranking da violência. Quando o assunto é violência urbana, o Rio de Janeiro, infelizmente, está sempre no topo dos rankings globais, e não de forma positiva. O Numbeo, uma das maiores plataformas de dados sobre segurança e qualidade de vida do mundo, colocou o Rio na 4ª posição entre as cidades mais perigosas das Américas. Isso mesmo, mais perigoso que cidades como Los Angeles, Bogotá, Cancún e até mesmo Medellín, uma cidade que por anos foi o maior símbolo de violência no continente. Se esse dado já não for suficiente para chocar, os números de tiroteios revelam a gravidade do problema. Entre julho de 2023 e julho de 2024, foram registrados mais de 4.900 tiroteios em comunidades cariocas. Isso dá uma média assustadora de 39 tiroteios por mês. É praticamente mais de um tiroteio por dia. E acredite, de lá para cá, a situação não melhorou. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, que faz o monitoramento de disparos de arma de fogo, o cenário ficou ainda mais tenso. De janeiro a outubro de 2024, foram registrados 10.633 tiroteios na região metropolitana do Rio. Desse total, 236 ocorreram durante operações policiais, ou seja, em confrontos diretos entre a polícia e as facções criminosas. E se você acha que o problema fica restrito apenas às favelas, a realidade mostra o contrário. Boa parte dessas mortes e tiroteios não aconteceu apenas em vielas e becos escondidos. Algumas das cenas mais chocantes e que ganharam repercussão nacional e internacional ocorreram em plena Zona Sul ou em áreas nobres da cidade. Um dos casos mais impactantes, recentemente, foi o assassinato de 3 médicos ortopedistas na Praia da Barra da Tijuca, um dos bairros mais ricos e movimentados do Rio, mostrando que a violência não escolhe CEP. Mas a fama de cidade violenta não surgiu só por causa do tráfico. Tráfico, milícias e a complexa teia do crime. Se você acha que o maior problema de violência no Rio de Janeiro vem só do tráfico de drogas, está muito enganado. Por quê? Além das facções que dominam as favelas e travam guerras sangrentas por território, existe um outro poder, mais silencioso, mas igualmente perigoso, que cresce na surdina e se infiltra em todas as esferas da sociedade: as milícias. Esses grupos, muitas vezes formados por policiais, ex-policiais, bombeiros e outros agentes de segurança, não aparecem ostentando fuzis no meio das ruas com a mesma frequência que os traficantes. Eles controlam na sombra, e é aí que mora o perigo. Diferente do tráfico, as milícias não precisam mostrar as armas o tempo todo para impor seu domínio. Elas se infiltram no cotidiano das comunidades, controlam serviços básicos e mandam e desmandam no dia a dia de quem mora nessas áreas. Parece exagero? Então presta atenção. As milícias vendem botijões de gás com preço superfaturado, cobram taxas de proteção de comerciantes e moradores, controlam o sinal de TV a cabo clandestino, Gatonet, e até a internet que chega nas casas.
Se você mora em uma área controlada por milicianos, só compra o gás e a internet de quem eles mandarem. Não tem escolha, ou as consequências podem ser graves. E não pense que eles agem sozinhos, como bandos isolados. Eles também controlam o poder político. Vários políticos, incluindo vereadores, deputados e até figuras de maior escalão, já foram apontados como aliados, financiados ou até mesmo membros de milícias. Isso mesmo, eles financiam campanhas eleitorais e depois cobram o retorno com favores, contratos e impunidade. E aqui entra um detalhe crucial e assustador. As milícias não só dominam as ruas, mas também as cadeiras da política, influenciando leis e decisões que afetam toda a cidade. Se você já assistiu ao filme Tropa de Elite 2, então sabe exatamente do que estamos falando. No primeiro filme, o foco era a guerra entre o BOPE e o tráfico. Mas no segundo, o esquema complexo e perigoso das milícias foi escancarado para todo o Brasil ver. E não foi só um roteiro de cinema, foi um retrato fiel e perturbador da realidade. Agora, não pense que o tráfico e as milícias vivem em paz, cada um no seu canto, dividindo o bolo. Esses dois mundos do crime também se enfrentam constantemente. Milícias e facções do tráfico disputam o controle de comunidades inteiras, centímetro por centímetro. É como se fossem dois exércitos inimigos tentando conquistar o mesmo território, e os moradores ficam no meio do fogo cruzado. E quando isso acontece, o que sobra para quem vive ali? Medo, violência, toque de recolher e a incerteza de voltar para casa vivo. E acredite, essa guerra não é nova. Desde 2023, o Comando Vermelho, uma das maiores facções do tráfico, começou a atacar comunidades que antes eram controladas por milícias, numa tentativa de expandir seu domínio. Comunidades que antes eram controladas por milícias, numa tentativa de expandir seu domínio. Mas essa invasão não é só sobre tomar o território. Depois que um grupo vence, vem a limpeza. Uma caça implacável a parentes, amigos e qualquer pessoa ligada ao grupo derrotado. O ciclo de violência nunca termina. E ainda tem o jogo do bicho, uma loteria clandestina com décadas de história no Rio, profundamente envolvida em esquemas de propina, lavagem de dinheiro e relações perigosas com políticos e policiais corruptos. E aí chegamos na parte que muita gente não gosta de falar, mas que é fundamental para entender esse cenário: a corrupção policial. Sem ela, nada disso seria possível em tamanha escala. Muitas das ações das facções das milícias e do jogo do bicho só acontecem porque existe alguém do outro lado, dentro das forças de segurança, fechando os olhos, fazendo vista grossa e, às vezes, participando ativamente em troca de propina. E isso não é de graça. Essa triste realidade foi muito bem mostrada nos filmes Tropa de Elite e até em produções internacionais, como Velozes e Furiosos 5, onde um bandido procurado é protegido dentro de um complexo policial militar carioca. Mas você acha que acabou? Claro que não. Já ouviu falar dos temidos arrastões? Arrastões. O pânico em massa. Se tem uma coisa que deixa qualquer um em pânico no Rio de Janeiro, seja turista ou morador, é o famoso arrastão. Todo mundo já ouviu falar e, infelizmente, muitos já viram de perto ou foram vítimas. O arrastão não tem hora nem lugar certo para acontecer. Pode ser na praia lotada, no ônibus, no metrô e, mais recentemente, até no meio do trânsito engarrafado das grandes avenidas. Para quem não sabe, arrastão é quando um grupo de pessoas, geralmente jovens ou adolescentes, se juntam para roubar várias pessoas ao mesmo tempo, de forma rápida e coordenada. Eles atacam em bando, criando pânico e confusão, e pegam celulares, bolsas, carteiras, joias e tudo mais que estiver à vista e for de valor. Um dos exemplos mais recentes e chocantes aconteceu na Avenida Brasil, uma das vias mais movimentadas do Rio de Janeiro, no final de novembro. Em pleno horário de pico, com o trânsito completamente travado, criminosos pararam o fluxo de carros e começaram a roubar os motoristas um por um.
Gente presa dentro dos carros, sem ter para onde fugir, vendo os ladrões levando tudo, numa cena de terror urbano. Mas por que isso acontece com tanta frequência? A explicação não é tão simples, mas todo mundo sabe que a imensa desigualdade social tem um papel importante e determinante nisso. De um lado, gente ostentando celulares caros, carros de luxo e relógios de grife. Do outro, uma juventude que cresce em comunidades onde faltam escola de qualidade, emprego digno e oportunidades de um futuro melhor. Quando o Estado não faz sua parte, não oferece alternativas, o crime, infelizmente, muitas vezes acaba fazendo. Corrupção, políticas públicas e a difícil mudança. Um nó quase impossível de desatar. E agora, surge a pergunta que todo mundo faz, mas que quase ninguém consegue responder de forma satisfatória. Por que é tão difícil melhorar a situação do Rio de Janeiro? Por quê? Mesmo com tanta beleza e potencial, a cidade parece afundada num ciclo de violência e problemas sociais. A resposta, novamente, não é simples, mas tem um nome que sempre aparece em destaque: corrupção. Ela está em todo canto, como uma doença crônica, drenando recursos preciosos que deveriam ir para a educação de qualidade, saúde para todos, transporte eficiente e habitação digna. Políticos, empresários e, infelizmente, até membros da segurança pública acabam envolvidos nesse ciclo vicioso e destrutivo. É um jogo complexo de interesses escusos, onde, no fim das contas, quem sempre perde é a população, que fica presa entre a cruz e a espada, entre o medo da violência e a falta de serviços básicos. Tem gente que compara o Rio a um paciente crônico. Tem potencial, tem tudo para se recuperar e brilhar, mas precisa de um tratamento longo, sério e contínuo. O problema é que o remédio, quando chega, nunca parece estar na dose certa ou é desviado no meio do caminho. Os grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, trouxeram algumas melhorias pontuais na infraestrutura e uma sensação de otimismo. Parecia que o futuro, finalmente, estava chegando para todos. Mas sem políticas públicas de continuidade, sem um planejamento de longo prazo e, principalmente, sem um controle efetivo da corrupção, muitas dessas iniciativas se perderam no tempo, ficaram inacabadas ou se deterioraram rapidamente. Estações de transporte foram sucateadas, projetos de urbanização pararam no meio e a sensação de mudança positiva se dissolveu no ar, como fumaça. E aí, a gente volta para a pergunta inicial. O que é o Rio de Janeiro? É um paraíso tropical abençoado por Deus e bonito por natureza? Ou uma cidade marcada pela violência brutal e pela desigualdade social gritante? A resposta, talvez, seja que o Rio é as duas coisas ao mesmo tempo, numa dualidade dolorosa e fascinante. É a terra das paisagens incríveis, do pôr do sol no arpoador que arranca aplausos, do samba no pé que contagia e das praias lotadas de gente feliz. Mas também é o lar das favelas sem saneamento básico do tráfico de drogas, que dita leis das milícias que exploram e aterrorizam, da corrupção que desvia sonhos e do medo constante que assombra o dia a dia de seus moradores. Se você está pensando em visitar o Rio, vá! Aproveite o que a cidade maravilhosa tem de melhor a oferecer. Sua beleza natural, sua cultura vibrante, sua gente acolhedora. Mas entenda que, por trás do sambinha no calçadão e da foto no Cristo Redentor, tem gente invisível batalhando todos os dias, com uma força e uma resiliência admiráveis, para conquistar o básico, para ter uma vida digna. Porque o Rio de Janeiro não é um filme de Hollywood com final feliz e previsível. Aqui, o enredo muda o tempo todo, e a realidade é muito mais complexa e desafiadora do que qualquer ficção. E aí que mergulho intenso no Rio de Janeiro, hein? Uma cidade de uma beleza que dói e de desafios que parecem não ter fim. Do cartão postal ao lado B, da alegria contagiante do samba e do funk às duras realidades das favelas e da violência, o Rio é um espelho complexo do Brasil. Uma terra de contrastes que nos faz refletir, questionar e, quem sabe, buscar entender melhor.
O que mais te chocou ou te surpreendeu nessa viagem pela cidade maravilhosa e seus segredos nem sempre tão doces? Você já conhecia essa realidade por trás das praias e do carnaval? Deixe seu comentário abaixo. Queremos muito saber sua opinião e o que você achou dessa exploração. E se você curtiu essa análise profunda e quer continuar desvendando as múltiplas faces de lugares fascinantes e, por vezes, controversos ao redor do mundo, não esquece de deixar aquele like poderoso para fortalecer nosso trabalho e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas aventuras e investigações. Obrigado pela companhia e até a próxima!